Olá, Pai do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nesta semana. Queremos ser grato a todos que têm se inscrito no nosso canal. Que Deus venha estar abençoando a sua vida. Nós sempre falamos, né? Estamos sempre toda semana trazendo um assunto, né? E nesta semana, nesse trimestre, 3 meses, né? Estamos falando sobre família, né? Um projeto de Deus. E nesta semana nós vamos falar sobre o desafio de ser família nos dias atuais. E nós vemos que aqui fala que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, para que nós venhamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vemos que devemos ser transformados para que venhamos transformar a nossa sociedade. Nós devemos ser transformados para que nós venhamos transformar os nossos familiares. Então, quando nós começamos a caminhar, começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos a mudança no nosso entendimento e assim nós viemos transformar o mundo depois que somos transformados. Então hoje vamos falar sobre o desafio de ser família na sociedade que vivemos. Então, hoje não é fácil ser família. Então, as mudanças sociais, mudança de costumes, mudança de hábitos, nova lei sendo aprovada, tudo isso tem dificultado a família na atualidade, né? Então, vemos meios de comunicação, muitas coisas acontecendo que têm destruído as famílias, destruído os valores cristãos, os valores que têm a sua fundamentação bíblica. Então, todas essas dificuldades têm surgido. Esse é o grande desafio de ser família nos dias atuais. Hoje nós temos a mudança cultural, a chamada mudança cultural pós-moderna, que a cultura é algo que vai se mudando, a cultura é algo que vai mudando, não é algo estático, e tudo se modifica, e de maneira muito constante, e vivemos nessas mudanças sociais, com nossas relações que vivemos, e estamos vivendo essa hipermodernização, e quando os valores e características principais são, na verdade, a falta de valor. As características dessa pós-modernização é a ausência de valores, a ausência de regras, o individualismo, cada um quer ser dono do seu próprio nariz, né? Filho não quer dar obediência aos pais, né? A mulher não quer dar, ou a esposa, né? Não quer dar obediência ao esposo, o esposo quer fazer o que quiser, não quer dar obediência à sua esposa. Então nós vemos a ausência de valores na sociedade em que vivemos. Então nós vemos que hoje nós vemos a interferência do poder público com novas leis que vêm surgindo, a lei da pomada e outras leis que têm surgido e atrapalhado este conceito de família que foi criado desde a fundação do mundo, podemos dizer.
nós vemos aqui um dos pontos também que a revista traz sobre a inversão de valores, que diz que quando não seguimos ou afligimos as ordenanças bíblicas, o resultado é desastroso, né? O certo passa a ser errado, o positivo passa a ser negativo, o moral passa a ser imoral, o justo passa a ser injusto, o verdadeiro passa a ser falso e vice-versa, né? Então, nós vemos em todos os sentidos, e até mesmo na família, hoje com o feminismo e tantas coisas têm surgido, as mulheres querem ser independentes e nós vemos a ordem sendo mudada no meio da família. Aqui o ponto 2 fala sobre os problemas que surgem dentro do lar. Hoje, muitas vezes, nós jogamos a culpa no governo, jogamos a culpa na sociedade e não, muitas vezes, esquecemos que nós também temos a nossa parcela de culpa. Então nós vemos que nós temos também a nossa responsabilidade como os pais, como marido, como esposo. Então nós vemos que o individualismo tem crescido muito nos dias atuais. Casais vivendo em casa separada, andando separadamente, querendo viver, querendo viver como se fossem solteiros, então, vivendo em casas diferentes. Então nós vemos que deixando muitas vezes também a disciplina para os filhos, deixando para terceiro fazer e não assumindo a culpa que deve ser nossa. Então, nós vemos que hoje, né, uma falta também de disciplina no meio da família, que nós vemos que quando os pais também não são disciplinados, como poderemos disciplinar os nossos filhos? Então, devemos, aqui fala que a disciplina, a educação não é para o Estado e também não é para a igreja. Nós devemos disciplinar os nossos filhos. Não é para a creche, não é para os avós, não é para os professores, para os vizinhos, mas nós somos responsáveis por disciplinar os nossos filhos. Nós vemos que hoje também há um choque de geração, né? Gerações, antigamente se falava que mudava de 20 anos, hoje a mudança é muito constante e nós vemos que há esse choque de cultura entre o que o pai fala, entre o que o filho ele aceita por meio de tantas informações que surgem. Então, hoje nós vemos muitos filhos não respeitando os pais, chamando os pais de quadrado, e tantas coisas têm surgido com essa falta de os pais e os filhos, um não compreender o outro. Então, nós vemos que deve haver um diálogo entre pai e filhos. E hoje, né, os filhos têm sido instruídos muitas vezes por meio de comunicação, por internet, na rua, escola. Então os pais devem não apenas falar, mas ser exemplo para os filhos. Então nós vemos que aqui fala também sobre a necessidade de nós sermos bons gestores financeiramente, para que a família ela venha também ser uma boa relação entre si. Então nós vemos que nós devemos gastar menos que ganhamos. Então nós devemos ter cuidado com os cartões, devemos ter cuidado com cheques, agiotas. Então tudo isso nós devemos
ter o cuidado. Então nós não podemos ser liberal demais e também não podemos ser mão fechada demais. Hoje também há um divórcio por incompatibilidade de gêneros, tem crescido muito, né? As pessoas se separam porque dizem que são personalidades diferentes, mas não namoraram, noivaram para ver que eram diferentes. E toda a diferença que temos são desafios que devem ser vencidos, né? A compreensão no meio da família. Então, a diferença, né, o escritor diz, dá um colorido e a diversidade traz o sabor. Então, aqui o escritor ele traz essa pergunta: já pensou se todos pensassem iguais ou tivessem os mesmos sabores e gostassem das mesmas cores? O mundo seria monótono. Então, as diferenças são oportunidades que crescem as diferenças são as oportunidades de crescermos uns com os outros, né? Então, com a diferença, nós nos completamos. Então, aqui nós vemos, para fechar, aqui o escritor ele traz alguns meios para contornar os problemas. Ele diz assim: precisamos meios para contornar os problemas. Precisamos tolerar a diferença. Precisamos pensar para falar e agir. Precisamos saber que toda ação gera uma reação. Precisamos viver de acordo. Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Precisamos compreender que nem tudo será do nosso jeito ou gosto. Precisamos conscientizar que nem tudo acontece no nosso tempo, mas muitas vezes e sempre no tempo de Deus. Precisamos tratar os assuntos diários sem atacar física, moral e psicológica a pessoa amada ou sua família. E o escritor termina aqui com uma frase, né, que é célebre, que nós devemos sempre saber que ser treinado e capacitado em palestra, encontro de casais, não terá nenhum valor se não colocarmos em prática o aprendizado. Tudo aquilo que nós vemos no encontro de casais, que é tão bonito, e muitas vezes as pessoas saem dali, vai em encontro de casais, lá se declara um para o outro, lá houve tantas coisas bonitas e nós vemos que depois sai e há separação ou muitas coisas mais. Então nós vemos que ser treinado e capacitado em palestras e encontros de casais não terá nenhum valor se não colocarmos em prática o aprendizado. Então devemos praticar aquilo que estamos aprendendo. Nós falamos sobre encontro de casais. Certa vez eu fui em encontro de casal e existia um casal que era até um conhecido nosso, que eles praticamente levantava a faca para o outro, e nesse encontro de casais, né, um falou verso para o outro, se declararam, e eles viviam em pé de guerra. Então nós vemos que há uma necessidade de estarmos aprendendo. Cada dia que vivemos, estamos aprendendo. E tudo aquilo que aprendemos, devemos colocar em prática. Que Deus venha estar te abençoando, que Deus venha estar nos ajudando a vencer as barreiras que têm se levantado no meio das famílias, né? Como nós falamos, hoje, né, há um grande desafio de ser família nos dias atuais.
mas precisamos guardar os princípios bíblicos para que nós venhamos estar transformando essa sociedade em que vivemos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.